Fala pessoal, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Docker. Na verdade, eu quero fazer duas perguntas, tá? Eu vou fazer essas perguntas e gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários para a gente tentar gerar um debate legal sobre o assunto. Tá? A primeira pergunta é o seguinte: será que nós, como desenvolvedores, precisamos saber utilizar Docker? E a segunda pergunta é o porquê, tá? Independente do sim ou do não, por que você acha que é importante ou por que você acha que não é importante usar Docker, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo a minha opinião, tá? Vou responder essas duas perguntas e depois eu quero ouvir a opinião de vocês também aqui nos comentários, tá? Então, se você concordar, por exemplo, às vezes eu falo alguma coisa que você não sabia ou que às vezes você não tinha pensado dessa forma, você pode comentar e falar: opa, legal, gostei, achei interessante isso por conta disso, disso, então minha opinião é sim. Ou se você ouvir alguma coisa que eu falei também e discordar, você pode falar: eu acho que minha opinião é tal e acho que por causa disso, 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 então acho que não é importante eu saber usar Docker, beleza? Então, como eu já entreguei, né, a minha opinião, a minha resposta, desculpa, né, para a primeira pergunta é sim. Então, eu acredito que é importante a gente saber usar Docker como desenvolvedores, tá? E os porquês eu já vou explicar também nesse vídeo, tá? Então, eu vou dar aqui, eu separei alguns pontos para explicar para vocês, para falar, né, compartilhar, e depois eu quero ouvir a opinião de vocês também e os pontos que vocês tiverem aí para compartilhar. Mas antes de deixar minha opinião aqui, eu quero pedir para você deixar o like já no vídeo, tá? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda a gente e assim a gente pode produzir cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, então como eu já havia falado, né? Para a primeira pergunta, a minha resposta é sim. Eu acho que nós desenvolvedores devemos saber utilizar o Docker, com certeza. E agora vai a resposta da segunda pergunta, que é o porquê, né? Então eu separei alguns pontos, como eu havia comentado, e eu vou falar aqui para compartilhar com vocês e quero ouvir depois a opinião de vocês, hein? Não esqueça de deixar o comentário aí. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é a curva de aprendizado, tá? Vamos pensar da seguinte forma: olha a complexidade de tudo que o Docker faz, né? Tudo que o Docker entrega pra gente e como é simples a gente utilizar ele. Então, se a gente for ver tudo que ele é capaz de fazer a favor das nossas aplicações, com simples comandos, simples configurações, é, a curva de aprendizado é muito rápida, né? Então, por exemplo, a gente tem o Docker CLI, que, por exemplo, para quem não sabe, Docker CLI, toda vez que você digita um comando Docker, começando lá, por exemplo, no terminal você vai lá e digita Docker PS, ele vai listar os containers que estão em execução. Docker Images, ele vai listar as imagens que você tem baixado e por aí vai. Então, tudo que você executar com o comando docker alguma coisa, esse docker é o Docker CLI, tá? Então, beleza. Olha só como é simples, né? Com alguns comandos de terminal, você consegue fazer coisas extremamente grandes, assim, né? De extrema importância, que se a gente não utilizasse o Docker, provavelmente tomaria muito tempo nosso, né? Então, por exemplo, a gente já está acostumado, né? Fazer instalação de servidor de banco de dados, servidor de aplicação, alguns serviços que a gente precisa para nossa aplicação, tudo isso, a gente consegue evitar esse tipo de coisa, né? Essa configuração de infraestrutura, vamos chamar assim, utilizando o Docker fica muito mais simples, tá? Então, com poucos comandos, uma coisa tão complexa como essa, que às vezes leva muito tempo para a gente fazer na mão, né? Com o Docker a gente leva questão de minutos. E tem também o Dockerfile, tá? Com o Dockerfile a gente pode customizar uma imagem nossa mesmo. Qual é a vantagem disso? Eu vou falar em mais detalhes em outro ponto, mas a gente pode criar toda a configuração que a nossa aplicação precisa para rodar, tá? De forma uniforme. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a configuração de toda a infraestrutura da minha aplicação e toda vez que eu for rodar, ele vai executar exatamente da mesma forma. Então, não tem essa tipo de funcionar de um jeito em um computador, de funcionar em outro, de uma forma diferente. Não tem isso. O ambiente é exatamente o mesmo em todos os lugares onde a gente for utilizar essa imagem, beleza? Também outro ponto legal que eu acho bacana compartilhar aqui com vocês é o Docker Compose. Como o Docker Image, a gente pode criar uma imagem nossa com todas as customizações necessárias para a nossa aplicação rodar. O Docker Compose a gente pode fazer uma junção de vários containers diferentes. Então, eu tenho a minha aplicação que já tem lá a imagem dela, né, que tudo que ela precisa para rodar.
mas eu tenho também, sei lá, uma dependência do MySQL, tenho uma dependência de um serviço de mensageria. Então eu posso juntar vários containers e em um comando só subir eles de uma vez. Então na hora que eu for rodar minha aplicação com um comandinho só, ele já cria toda a infraestrutura necessária para minha aplicação rodar. Toda a infraestrutura mesmo, tá? Então, desde, como eu havia comentado, né? Banco de dados, serviço de mensageria, tudo, qualquer tipo de serviço externo, né? Qualquer coisa que nossa aplicação precisa, mais ainda a nossa aplicação, com um comandinho só a gente já roda tudo de uma vez. E isso, poxa, com um comando só para fazer tudo isso é muito simples, né? Então a gente precisa apenas aprender poucos comandos, né? Poucas configurações, por exemplo, Dockerfile. A gente tem lá alguns comandinhos, né? Vamos dizer assim, uma configuração específica, né? do próprio Dockerfile, mas que é muito simples a sintaxe, então é muito fácil da gente aprender e ele faz muita coisa. O Docker Compose, mesma coisa. O formato do arquivo dele é um YAML, que a gente, como programador, já está acostumado, né, com esse formato, a gente faz isso várias vezes, né? Então é muito fácil para a gente poder aprender isso. Como eu havia falado na parte do Dockerfile também, entra agora o segundo ponto, que é a padronização, tá? Então vamos supor dois cenários. O primeiro cenário, eu acredito que todo mundo que já trabalha ou já trabalhou com desenvolvimento de software, com certeza uma vez na vida já passou por isso. Que você está lá trabalhando, principalmente igual eu passei muito por isso quando trabalhava em fábrica de software, né? Você está lá trabalhando num projeto e no outro dia sem mais nem menos, alguém te coloca em um projeto totalmente diferente. E você nunca trabalhou nesse projeto, então você vai ter que configurar um ambiente completo na sua máquina para poder fazer, trabalhar nele, atuar nesse projeto. Então vamos supor que seja para você corrigir uns bugs simples, coisa que levaria um dia para você fazer, você vai levar às vezes mais o dobro do tempo, né? 2 dias, por exemplo, porque você tem que configurar o ambiente. Então você tem que ir lá atrás de qual é a versão do banco de dados, qual é a versão do servidor de aplicação, quais serviços externos são usados. Então você vai ter que instalar tudo isso na sua máquina, vai ficar aquela bagunça, né? E nunca, às vezes, você instala uma versão que é diferente do que eles usam em produção, e isso pode dar algum problema. Então com Dockerfile, né, não só com Dockerfile, mas com Docker, né, imagens Docker, isso aí acaba. Então, mesmo com Docker Compose também, se a gente trouxer a versão do banco de dados do MySQL 8, por exemplo, por mais que a gente replique isso, se eu falar que a versão do MySQL é a versão 8, em todos os lugares que eu for rodar essa imagem, sempre vai ser a versão 8. Eu não vou ter esse perigo de ter ambientes diferentes com versões de dependências também diferentes, beleza? Um outro exemplo também de padronização é basicamente o mesmo, mas vamos supor que também acontece bastante, né? Você tem a sua empresa, chega um funcionário novo, ele vai perder muito tempo até se adaptar com tudo, né? Ele vai ter que também fazer do zero o ambiente dele. Então, para acelerar esse processo, ele pode pegar as imagens Docker, rodar e em 1 minuto ele já está com todo o ambiente necessário para fazer qualquer aplicação, né? Então ele pode ir lá, beleza, agora eu vou trabalhar na aplicação X, ele sobe os containers lá necessários para essa aplicação. Ah, beleza, amanhã é outro projeto, ele vai lá, por mais que ele nunca tenha trabalhado na empresa, nem conheça os projetos, ele vai lá com Docker também e consegue infraestrutura completa sem muito esforço. E por não precisar ficar focado nesse negócio, nossa, qual versão que eu vou instalar, o que, que eu vou fazer, será que vai dar conflito com o que está em produção? Todas essas preocupações, né, diminuem 100% quase, e nós podemos, né, focar mais no código, ou seja, no que importa mesmo, né, porque o que a gente, desenvolvedor, faz é código. Então a gente pode ir lá criar as nossas regras de negócio, né, fazer a correção dos bugs, né, igual no exemplo que eu dei no início. Enfim, a gente pode focar 100% no código, porque a infraestrutura já, uma vez configurada, já está pronta. E por conta disso também se faz muito fácil uma migração e replicação, né? Então, eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento, né? Minha máquina local, por exemplo, e eu tenho tudo necessário ali para rodar, como eu havia comentado com vocês, nas versões já certo, tudo bonitinho, né? Aí agora eu vou precisar fazer uma publicação e homologação. É uma aplicação nova, não existe ambiente de homologação, vou ter que criar esse ambiente. Então, muito simples. Instalo o Docker na máquina, rodo a imagem que a gente já tem e pronto. Tá lá o ambiente de homologação
pronto para ser usado já. Produção, mesma coisa. Nunca criamos um ambiente de produção por ser uma aplicação nova. Agora vamos lá, instalamos o Docker, colocamos as imagens para rodar e pronto. Nossas aplicações já estão rodando em produção sem muito esforço, certo? Então isso gera entregas mais rápidas, tá? É muito fácil da gente replicar isso, da gente fazer, colocar em ambientes diferentes também. Ah, beleza. Eu tenho na minha máquina, eu utilizo Linux Ubuntu, né, por exemplo. Só que em produção a gente utiliza Arch Linux. Não tem problema. Com Docker ele vai rodar da mesma forma, tá? A gente não precisa se preocupar se vai dar conflito por causa dos sistemas operacionais diferentes, nada. O Docker vai cuidar de tudo isso pra gente. Mais um ponto também muito importante, os containers são bem compactos, né? Porque diferente da virtualização, né, que é um conceito onde a gente tem todo um sistema operacional, né, ou seja, todos os processos que um sistema operacional depende, a gente vai trazer junto, né, por mais que a gente não precise deles. Eles vão vir juntos, não tem como, né, fugir disso. O Docker, né, os containers Docker, eles são processos que a gente precisa apenas, tá? Então são muito mais leves, a gente consegue limitar ali alguns recursos, né, da máquina que a gente está utilizando. Então, por exemplo, eu quero, beleza, eu quero dedicar para esse container X de memória, etc. Né? Eu posso fazer isso, né? Processamento também. Eu posso fazer isso e a gente não vai ter aquele monte de processo desnecessário rodando uh, sem a gente utilizar, beleza? Então isso torna ele muito compacto e muito leve. Então a hora que eu fizer um comando lá para subir um container, você vai ver que ele sobe muito rápido, tá? Então é bem rápido, bem simples e isso ajuda muito também no nosso dia a dia e na entrega, na agilidade também. E claro, para finalizar, né, a gente tem os orquestradores, por exemplo, Docker Swarm e o Kubernetes, que ajudam a gente a gerenciar esses containers. Então, se eu quiser escalar eles, né, ter várias instâncias ali do container da minha aplicação, fica bem fácil, é muito simples, né? Entra também na questão da curva de aprendizado, que poucos comandos a gente já consegue fazer isso e não precisamos nos preocupar muito com ter aquelas preocupações que a gente tem em ambientes tradicionais, né? Bom, essa aí é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar aí nos comentários, tá? Que eu quero ver de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Mais uma vez, se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, tá? Pra gente trazer mais conteúdos para vocês e vejo vocês na próxima. Um abraço, falou!